Bom dia, graça e paz a todos. Vamos a mais uma lição. Estamos estudando a revista Viver como Discípulo, né, da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais. A lição 8 tem como título Qualidades e Desafios de um Multiplicador. O nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu vou ler para os irmãos. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Aqui é Paulo, né, aconselhando a Timóteo, seu filho na fé. Oremos, né? Vamos pedir a sabedoria de Deus para que possa estar nos dirigindo, né, nessa videoaula, para que possamos estar aprendendo dele. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Paizinho. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, que é revelação para todos os teus filhos, Paizinho. Então agora vem te pedir que tu possas nos preparar, Deus, que o teu Espírito Santo possa nos dar intrepidez, possa nos dar coragem, comprometimento, para que nos tornemos um discípulo multiplicador, Deus, para que possamos estar cumprindo o nosso chamado primordial, que é levar mais discípulos para o nosso Mestre Jesus. É a oração que eu te faço, pedindo que tu possa estar dirigindo tudo que irá ser falado aqui nessa videoaula, para que todos que estão ouvindo possam aprender a tua vontade. É a oração que eu te faço, Paizinho, e a faço no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glórias a Deus. Vamos conhecer os propósitos, né, da lição, no sentido do saber. Ao final do estudo, nós esperamos, né, que quem assista aqui, esteja assistindo, consiga entender que todo discípulo deve buscar o quê? O seu amadurecimento espiritual para se transformar num discípulo multiplicador para Cristo. Agora, conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final também do estudo, né, deveremos perceber que é essencial que o discípulo tenha seu caráter moldado ao caráter de Cristo. E, finalmente, vamos conhecer o propósito no sentido do agir. A pergunta é o que eu devo fazer depois que eu aprender o assunto. Então, é permitir-se ser cheio do Espírito Santo e transformado por ele, né? Para que sejam desenvolvidas as qualidades de um discípulo multiplicador e para que tenha condições de superar todos os desafios dessa missão para Cristo. É uma grande missão que todos nós temos, né? E é levar para o nosso Mestre Jesus, né, mais pessoas, né, mais discípulos. E como introdução a esse assunto incrível, né, eu poderia até meditar aqui rapidamente, dizendo que nós cristãos, que somos filhos de Deus, nós vivemos de que forma? Moldados ao caráter de Cristo. Ok, mas também não podemos ter esse privilégio só para nós. Nós temos e devemos incentivar outros a viverem assim, não é verdade? Então, com certeza, esse é um grande desafio, não é? Talvez o maior de todos da carreira cristã, né?
Por quê? E para que isso aconteça, o que, que nós vamos precisar, né? Nós vamos ter que contar com a ajuda de Deus. Pois é, o Espírito Santo dele quem convence a pessoa, né, do pecado, da justiça, do juízo, não é verdade? E também ele vai quebrantar o coração da pessoa para que aquilo que a gente esteja ministrando ou falando, né, que a gente já conhece da palavra, possa entrar no coração dessa pessoa e ficar, para que ela possa entender as verdades lindas, bíblicas, e se tornar uma discípula de Jesus, não é isso? Muito bem. E a partir de agora, nós vamos, que é até o título da nossa lição, nós vamos ver quais qualidades, né, e desafios também que um discípulo multiplicador tem que ter, né? Os desafios, normalmente, eles, de fato, eles vamos dizer assim, também encontram na vida, né, deles cristã. Então, vamos ver. A resposta está muito em Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, onde diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não é isso que diz a palavra? Só que nós podemos acrescentar essas qualidades que vai falar do fruto do Espírito, que todo discípulo deve ter, começando pelo amor, né? E depois alegria, paz, não é isso? A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio. Então, somadas a essas qualidades, o discípulo também pode acrescentar ou deve acrescentar outras que nós vamos ver agora. A primeira é ser transparente. O que vem a ser isso? Se o discípulo tiver essa qualidade, ou seja, ele agindo assim, o discípulo vai refletir, né, segurança naturalmente em seus relacionamentos discipulares, né? Vencendo aquele orgulho próprio, né? Aquele medo mesmo de ser aceito. Não é isso? Então, e se sentem até muito livres, né? E confiantes para quê? Para amadurecerem, né? Para falar da palavra, para estudar a palavra, para perguntar, meditar e com isso aprenderem, né? Porque o Espírito Santo vai o tempo todo ministrar no coração deles e com isso eles estarão amadurecendo e acumulando experiências, né, em sua vida cristã. Então, aprenda o seguinte: a transparência e a humildade que todo cristão deve também ter, essa qualidade, devem fazer mesmo parte, né, das vidas tanto do discipulador quanto do seu discípulo, né? E quando essas qualidades estão presentes, muitas vezes, né, o discipulador, aquele que está ministrando, que está ali, né, na tarefa de multiplicar, né, mais discípulos, ele também tem a oportunidade de aprender com o discípulo. É sempre assim, o professor sempre aprende com o aluno. Não é isso quando ele está dando aula? Isso é natural. Afinal, é um ledo engano pensarmos que sabemos tudo. Não sabemos. E às vezes com uma pergunta, né? com um questionamento, essa pergunta vai nos levar a uma reflexão que antes nós não tínhamos visto daquela forma ou parado para pensar. Ok? Então, agora vamos a mais uma qualidade que o discipulador deve ter, né? Possuir um coração maleável. O que significa isso? Um coração maleável é um coração que não é endurecido, portanto, sujeito a mudanças, né?
Isso aí. E significa um coração não arrogante, não resistente a quê? Não resistente, né? E sim disposto a aprender. Isso é muito importante, porque a pessoa que endurece o seu coração, é isso e pronto, ele está fechado a aprender, né? A dividir, a ouvir e a mudar, às vezes, até a sua opinião a respeito de algum assunto. Em outras palavras, esse coração, ele é não resistente às mudanças, a aprendizado de algo novo. Então, ele é suscetível a aprender, né? Ele não é resistente. Muito bem. Esse, como eu falei, deve ser o coração característico das pessoas que se tornam o quê? Discípulas, né? E também acabam se tornando grandes líderes na casa de Deus, porque esse discípulo começa a amadurecer, né? Começa porque ele é humilde, ele tem esse coração maleável, ele vai aprender, ele vai crescer espiritualmente falando, amadurecer e acumular experiências e se tornar, com certeza, um grande líder para o nosso Senhor. Esses discípulos, então, passam a ter o seu caráter moldado, né? Pelos princípios bíblicos que ele está ali aprendendo, meditando na palavra, né? Na Bíblia Sagrada. E devido à sua humildade, o que acontece? Eles estão sempre dispostos a aprender coisas novas e a compartilhar com outras pessoas aquilo que estão aprendendo. Isso é muito importante, ok? Agora, vamos ver outra qualidade, somadas àquelas de Gálatas 5, que eu li, dos versos 22 e 23. Olha, ser submisso é outra qualidade. Essa já é a terceira, né? Submissão, o que é? É um dos segredos para uma vida longa, próspera e cheia de frutos, não é? A pessoa que é submissa, ela sabe respeitar a autoridade e os desejos dos outros também. E, biblicamente falando, a submissão é, vamos dizer assim, uma regra, né, para todo cristão. Pois todos nós que somos filhos de Deus, que somos cristãos, temos que nos submeter a quê? A autoridade suprema, maioral de Deus. Tiago, no verso 4, no capítulo 4, no verso 7, ele fala assim, da partezinha A, para nos sujeitarmos a Deus. E aí o diabo vai fugir de nós, né? Então, é uma característica, né? A submissão, nós nos sujeitarmos. Aí eu pergunto, e você é uma pessoa submissa? Hã? Eu sei que é, tenho certeza, se você é uma cristã, né, e tá aí já aprendendo e tem boa vontade em aprender, com certeza você é essa pessoa, sim, submissa, né? Você respondeu sim à minha pergunta, então você está pronta a abdicar, a deixar os seus próprios, diria, desejos, né? As suas próprias vontades, se isso for melhor para o seu semelhante, né? E você vê que Filipenses, no capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, olha, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista com seus próprios interesses, mas também os dos outros. Vejam, cada um considerando o seu próximo superior a si mesmo, né? Então, essa humildade aqui também tá intrinsecamente aqui. Então, submissão
significa respeitar, né? E honrar os líderes, ok? E honrar os líderes. Agora, já que eu falei um pouquinho de humildade, essa é outra característica, é ser humilde e manso. Todo cristão deve ser, senão deve trabalhar, né? Deve procurar ser, aprender a ser. Pessoas, diria, com coração manso e humilde, eles não expressam a vida de Jesus? Sim, pois o seu coração acaba sendo desprovido, né, de orgulho próprio, rendido e entregue, diria assim, nas mãos de Deus. É um coração que está entregue, né, nas mãos do Senhor, rendido a Ele, né, desprovido de todo o orgulho, né, de toda a altivez. Não, e ele se entrega, né, a Deus diante do seu altar. É muito lindo isso, né? E eu tenho certeza que nós buscamos nos aperfeiçoar a cada dia, né? E não foi assim com o nosso Senhor Jesus? Ah, foi assim mesmo, né? Ele mesmo disse que nós devemos aprender dele, que é manso e suave de coração, e só assim encontraremos descanso para a nossa alma. Está lá em Mateus, né, no capítulo 11, verso 29. Então, ele disse isso, que nós devemos aprender dele. Ele é Jesus, ele é manso, ele é humilde de coração. Ele veio para nos deixar o exemplo, né? E nós devemos seguir o nosso mestre, imitá-lo em tudo. Mais uma outra, vamos dizer assim, qualidade é ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que buscar nos encher, né, diariamente de Deus, né? O discípulo mesmo, cheio do Espírito Santo, é alegre, né? É um discípulo alegre, é sensível até à voz, né? A direção dada pelo Espírito Santo é sensível, ele consegue entender quando ele pega a palavra que Deus está falando com ele. Ele é fervoroso na fé, né? Está sempre, de que maneira? Em sintonia, né, com a frequência de Deus, ou seja, em sintonia com os princípios cristãos, em sintonia com a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus através daquela palavra, e sempre busca aplicar essa palavra em sua vida, né? Em sua vida, praticamente falando, pela orientação própria e poder também do Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta, nos dá poder, nos dá direção para que possamos, então, aplicar todo aquele conhecimento que estamos absorvendo da palavra dele na nossa vida secular, não é isso? E essa, vamos assim dizer, deve ser até usado no cumprimento, eu poderia até dizer assim, né, do nosso chamado primordial, porque todo cristão tem um chamado primordial e deve fazer desse chamado primordial sua missão de vida espiritual. Não é verdade? Né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós, que possamos mesmo, né? Como é que eu diria? Ter essa missão de empenhar a nossa vida na vida de outras pessoas, né? Que ainda não tiveram um encontro real com o nosso Senhor, com Jesus. Então, essa é a nossa missão, levar mais discípulos para Jesus e orientá-los a crescerem, orientá-los, né? Dar a mão a eles, né? Nesse caminho estreito, e caminhar, como eu costumo dizer, algumas milhas com eles, ensinando, igual Paulo fez, né? Igual
Paulo não, Barnabé fez com Paulo, né? Paulo fez com Timóteo, com Tito, enfim, caminhar com ele, ensinando para que eles possam se amadurecerem mais rapidamente, né? Como eu falei, e se tornarem também discípulos multiplicadores para Jesus, ok? Muito bem. Esses são os discípulos cheios do Espírito Santo, eles são poderosamente usados, né? Porque logo até amadurece, como eu falei, se tornando discipuladores, né? Ou discípulos multiplicadores, como preferirem, pois eles vão acabar o quê? Contagiando a todos que estão ao seu redor, né? E o Espírito Santo é que vai direcionar. Então, eles vão acabar, como eu falei, contagiando pela sua sabedoria de vida, né? Pelas suas experiências, pelas suas palavras inspiradas. O Espírito Santo vai colocar a palavra na boca dele. Então, de fato, uma vida consagrada, né, que a gente acaba tendo. Todo discípulo deve se consagrar ao nosso Senhor, aprendendo mais e mais dele, né, com reverência, orando, intercedendo e crescendo, que é esse o nosso intuito, nosso papel como cristão, né? Outra qualidade, né? Outra qualidade aqui que nós vamos falar seria ser determinado e disposto. O discípulo deve ter um comprometimento, né, com seu discípulo, com seu relacionamento discipular, de levar, de orientar aquele discípulo nesse caminho que ele está iniciando, com sabedoria, demonstrando amor, né? Levando sempre em conta o exemplo de vida cristã, né? Porque o discípulo tem de imitar o discipulador, o seu mestre, como nós devemos imitar Jesus. Então, isso é muito importante, né? Que a gente dê exemplos, que a gente viva aquilo que a gente está falando, pregando, ensinando, a fim de quê? A fim de estarmos realizando, né, a obra daquele que nos chamou para fazer mais discípulos para ele, que nós sabemos quem é muito bem, né? Jesus, né? Jesus nos mostra, nos fala isso o tempo todo, né? Por que guardar esse tesouro só para nós? De jeito nenhum. E essa missão não foi dada aos anjos, foi dada à igreja. E a igreja somos nós, né? Compostos dos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Muito bem, a fim de nós estarmos realizando mesmo essa obra de todo o nosso coração, porque é feito com reverência para Deus e com muito amor e respeito, né? Então, agindo dessa forma, com disposição, com determinação e com a ajuda, né, do Espírito Santo, o que vai ter? Logo, os discípulos se sentirão também maduros, né, para serem o quê? Transformados, aleluias, em discípulos multiplicadores também para o Mestre Jesus, para Jesus. Olha só a nossa responsabilidade, né? Vamos passar agora para os desafios, né? Os desafios do discípulo multiplicador. São alguns, poucos. O discípulo de Jesus, ele precisa, diria, ser referência de vida, ou não é? Para outras pessoas, conforme até eu já disse, principalmente em sua busca de ser um discípulo multiplicador, porque ele pode ainda não ser, mas ele pode desejar ser em seu coração. Então, ele precisa crescer, amadurecer, né?
E com isso, através da meditação, através do estudo da palavra, onde ele vai se debruçar de muita oração e também pela direção do Espírito Santo, ele vai se tornar, se esse é o desejo dele, um multiplicador. Então, o discípulo precisa encarar para isso alguns desafios nesse processo, né, de crescimento espiritual para vir a se transformar em um discípulo multiplicador. Deu para entender? Então, vamos ver quais desafios são esses? Olha, o primeiro é o seu caráter, né? Deus nos usa as situações até adversas, né, da nossa própria vida para nos ensinar. Ah, sim, para forjar, que eu digo, é modelar o seu caráter em nós, né? Muitas vezes a gente não sabe por que está passando por aquela situação, mas nós temos que aprender alguma coisa. Então, Deus vai forjar o caráter de Jesus e de Cristo em nós, através daquela situação. Depois vocês leiam Romanos, capítulo 5, versos do 3 ao 5, tá? Aí vocês vão ver, né? Melhor isso aí. Assim, Jesus molda, não é isso que eu falei? O nosso caráter segundo o caráter dele, né? E o poder dele também, que habita em nós, porque nós não carregamos o Espírito Santo em nossos corações. Então, nós temos o quê? Poder dado pelo Mestre, né? Tereis poder para pregar o Evangelho. Podia alguém perguntar, mas como? Então, Deus vai ajustar a nossa personalidade. Isso é trabalhar o nosso caráter. Como que ele vai moldar o caráter de Cristo no nosso? Como eu falei, ajustando a nossa personalidade, né? E até equilibrando os exageros e nos fazendo ser a cada dia mais parecidos com Jesus, porque uns têm gênios explosivos, outros já têm outro tipo de caráter, assim, de gênio, outros, eles precisam aprender, o mestre precisa ministrar, né, Deus, né, para que nós fiquemos parecidos com Jesus a cada dia que passar, ok? Isso só será possível se mantivermos o quê? A nossa comunhão e, eu diria, comunhão e intimidade com Cristo. Por isso que eu disse, é importante a oração, nós estarmos debruçados na palavra, né? E essa intimidade será mesmo pelos momentos a sós que você passar com ele. Não tem outra maneira de você se tornar íntimo de Jesus, né? Então, vamos pensar que só assim o Espírito Santo de Deus poderá trabalhar em nós, ok? E nos mostrar aquilo que precisa ser transformado, ok? Isso é... Olha, eu agora estou lembrando aqui de Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz o quê? Tudo é possível àquele que crê, ou tudo posso naquele que me fortalece, né? Outras traduções. Então, nós podemos sim mudar, mas sempre com a ajuda de Deus e orientação do Espírito Santo. Bom, então, o primeiro desafio nós vimos que é o nosso caráter, ser ajustado ao caráter de Jesus para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso mestre. Agora é a coragem, é o segundo desafio. Você é um discípulo corajoso? Ah, o discípulo deve ter essa qualidade, pois por vezes será necessário mesmo a coragem, né? Para quê? Para enfrentar a oposição, né, daqueles que não creem em Deus, que muitas vezes querem nos ridicularizar, não é verdade? Zombar da nossa fé. Isso aí, não vou dizer que é comum, mas algumas vezes acontece. Mas nada deve nos abalar se estivermos firmados na rocha,
se estivermos firmados no Senhor, né? Teremos a coragem para responder com amor a todos aqueles que perguntar, né, a razão da nossa fé, né? Assim, para cumprir o nosso chamado primordial, nós devemos estar o quê? Revestidos do poder que o Espírito Santo nos concede, ok? Ele nos dá poder para nós resistirmos às investidas mesmo, né, de Satanás, nos submetendo, né, ao Senhor das nossas vidas, e assim teremos o quê? Ousadia, intrepidez, coragem, né? Para caminharmos para a vitória, em direção à vitória. Sempre, sempre na dependência constante de Deus. Não esqueçam disso. Nada é por nós mesmos, tudo é por Ele. Ele que nos dá a coragem, a intrepidez e o poder, vem do alto, né? E outro desafio é o compromisso. É sério, porque todo discípulo deve ter o comprometimento com a obra do Senhor, né? De levar para ele mais discípulos. Já falamos isso e temos falado nas nossas videoaulas, né? Para isso, nós devemos priorizar o serviço ao reino, ok? Em detrimento da nossa escolha, da nossa vontade própria, das nossas atividades, os nossos compromissos, né, pessoais diários já pré-assumidos. Não, o serviço ao reino deve priorizar. Devemos manter para isso que a disciplina da leitura, volta a falar, e meditação da palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada, e também pela oração, e da oração, né? A disciplina da oração, pois só assim haverá o quê? Sustentação nesse ministério de multiplicar discípulos para Jesus. Lembrem que os anjos queriam ter essa missão, mas ele conferiu, ele entregou a nós, a sua igreja que somos nós. Outro desafio, confissão, a primeira confissão. Eu já me lembro logo que todo discípulo, né, de Jesus faz é confessá-lo, né, como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. Essa é a primeira confissão de todo cristão. Está lá em Romanos, no capítulo 10, verso 9. Você fez também, com certeza, essa confissão. Mas também, diariamente, devemos confessar, né? Nossos pecados a Deus. A outra confissão, reconhecendo a nossa, o quê? Fragilidade, imperfeição, dependência dele, né? Diante do Senhor, para que o diabo não nos acuse de nenhum pecado ou fraqueza nossa, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, né? Não é isso que está em 1 João, no capítulo 1, verso 9? E nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, sim. Mas pecados não confessados, o que acontece? Acumulam-se para depois nós prestarmos conta, né? Então, a confissão, ela nos liberta para viver uma vida o quê? Plena, né? Como discípulos de Jesus que somos, ok? Então, é muito importante. A terceira forma de confissão de todo discípulo é a que é incentivada mesmo pela palavra de Deus. É confessarmos o quê? Os nossos pecados mutuamente com os irmãos. Também é válido, né? Ok? É uma linha de mão dupla aí. Mutuamente. Ao agirmos assim, dessa forma, a carga
que estivermos carregando pelo peso das nossas transgressões, ela irá tornar-se mais leve e mais fácil, inclusive, de ser carregada, né? Essa confissão deve ser acompanhada da oração também mútua em busca do perdão de Deus, né? Que sempre está pronto, conforme eu já falei há pouquinho, a nos perdoar. Ele está sempre pronto a nos perdoar mediante o nosso arrependimento. É necessário que nos arrependamos, né? Porque, assim, nós somos novas criaturas, lavadas e remidas, mas carregamos a velha natureza, né? Então, nós temos que nos alimentar da palavra e da oração para evitarmos estar pecando. Tiago 5,16, o que diz? Portanto, Tiago 5, capítulo 5, verso 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para que vocês sejam curados, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, chegamos a mais um final dessa videoaula. Eu espero vocês na próxima videoaula para estarmos falando desse assunto maravilhoso, né? Que é o nosso chamado primordial, de nos transformarmos mesmos em discípulos multiplicadores, para que os nossos discípulos também se tornem, né, discipuladores e assim sucessivamente. E assim Jesus aumentando a sua igreja, né, aqueles que vão sendo salvos. Fiquem com Deus. Um beijo para cada um de vocês. Até a próxima videoaula.